sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre mediunidade. E neste momento, estudando a preciosa obra Desobsessão, 15º volume da coleção André Luiz. E veio, através da psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje, meus amigos, nós estamos no 23º programa, na lição 20, cujo título é Componentes da Reunião. E André Luiz começa nos falando assim: os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. E a gente tem que parar e meditar bem nessa elevação de pensamento. Por que elevação de pensamento? Meus queridos, num trabalho de socorro, o socorrista deve ter um recurso além do socorrido, não é isso? Como é que uma criatura que está no chão vai poder ajudar o outro que caiu? Não é isso? Como é que uma criatura que está muda vai ajudar o outro a falar? Então, na verdade, é um recurso além, e quase sempre aquele recurso que está faltando ao necessitado, ao socorrido. Essa é a visão do socorro de uma forma geral, não é? O analfabeto, ele não vai poder alfabetizar, não é isso? A criatura suja, né? Ela não vai poder ajudar a limpar, a não ser que ela limpe-se também, porque se não houver essa asepsia, ela mesmo, com a sua passada, tudo aquilo que ela pegar, ficará sujo, ficará contaminado. Assim também, quando se fala em elevação de pensamentos, é interessante, porque a criatura, o espírito que vai ser socorrido, a pessoa que vai ser socorrida, ela está no estado mental sofrido. Eu prefiro falar assim, sofrido por quê? Porque está num desvio da lei de Deus. E um aspecto não quer dizer que a criatura seja aquele terror, aquela criatura essencialmente má, não. Há um aspecto da interpretação da vida, não é? Que está desajustado com a lei de Deus, um desvio do pensamento em determinado aspecto em relação à lei. Então, isso faz com que a criatura baixe o padrão vibratório. E essa baixa de padrão vibratório vai trazer para ela a dor, vai trazer para ela a revolta, vai trazer para ela a expressão de desarvorada que a gente costuma ver nas reuniões de atendimento espiritual. Então, meus amigos, vamos começar a meditar. Por que é que eu preciso ter uma elevação de pensamento? Porque, na verdade, se eu não cultivar essa elevação de pensamento, eu não vou falar comumente. O nosso pensamento, ele está voltado para as coisas comuns do dia a dia, para as coisas materiais e muitas vezes até pela nossa invigilância, nós assumimos posturas de raciocínio totalmente voltadas à ideia materialista. É muito fácil a gente se envolver assim, mas vamos sendo convocados ao trabalho de Jesus. Então, só esse convite, só essa simples convocação já nos leva a pensar de uma forma diferenciada, a procurar
um recurso diferente, né? Porque é um ambiente, é um trabalho que eu não tenho no meu dia a dia. É um momento especialíssimo na minha vida de espírito. Então, eu começo, né, a ter esse cuidado. Esse cuidado é a elevação de pensamentos. E cada um de nós vai cultivar, vai trabalhar da forma que consegue. Para alguns de nós a leitura, para a maioria de nós a prece, para muitos a música, para outros a contemplação de uma paisagem, para outros ficar quietinho e trabalhar aquela meditação, aquele silêncio interior, né? Cada um de nós tem a forma certa, né? A forma experimentada, assegurada pela experiência para o cultivo desta elevação. Mas aí ele fala elevação de pensamentos e correção de atitudes. Isso é muito sério, meus amigos. Novamente, lembramos da expressão do nosso querido apóstolo Paulo. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E aí, a nossa atitude é o nosso registro moral, é o nosso campo vibratório, que ele vai ser percebido, não é que seja por perseguição ou por alguma coisa fora do normal, não. É que, na verdade, as nossas atitudes fazem parte do nosso registro vibracional. E quando os espíritos se aproximam, o primeiro contato é com a vibração, porque irradia. Então, essa questão da coerência de atitudes é o nosso dever de casa. É fácil? Ninguém diz que é fácil, não. E para nós, na condição de espíritos imperfeitos, é desafiador mesmo. E para que eu tenha coerência de atitudes, eu tenho que pensar quais são as atitudes que eu agrego, né? Quais são os conhecimentos que eu acredito, qual é a doutrina que eu busco. E a partir dessa busca, desse conhecimento, e aí por isso é que a questão do desenvolvimento moral, ele vem após o intelectual, eu preciso conhecer. Então vamos pensar, como é que funciona a ideia de Deus na minha vida? Esse Deus justo, verdadeiro, soberanamente bom, né? Misericordioso, esse Deus que é a inteligência suprema, quer dizer, sabe mais do que os maiores saberes, né? Tudo isso funciona na minha vida quando, por exemplo, eu sou contrariado. Quando as coisas não ocorrem do jeito que eu acho que tem que ocorrer. Naquele momento de privação e provação, naquele momento de expiação, como funciona essa ideia de Deus na minha vida? É para a gente parar, analisar e pensar. E o conceito da imortalidade que a doutrina traz para nós? Somos espíritos imortais. Eu tenho ciência e consciência dessa imortalidade? Que esse estado que eu estou vivendo aqui é uma fase? Eu tenho noção disso, que é uma fase que vai passar? Que tem todo um passado que, graças a Deus, está esquecido pela maioria de nós, mas tem diante de mim um futuro. E que esse momento, esse intervalo, ele é restaurador na construção da minha felicidade. E por que ele é restaurador? Porque aqui eu vou começar a resolver, a aparar algumas arestas do passado, que na verdade não são as arestas de fora, é o que está em mim. É aquilo que está incompleto, é aquilo que está mal interpretado, é aquilo que está ainda feio em mim. É esse momento. E que eu posso começar a regar, né, a cultivar essas sementes de esperança de um futuro melhor através da eleição do bem no meu caminho. Eu tenho consciência dessa imortalidade. Principalmente, meus queridos, no campo difícil da convivência. Será que funciona
aquele conceito que eu estou nesse momento ligado à pessoa certa, no lugar certo, no corpo certo, no momento histórico excelente para o meu progresso? E que Deus, essa inteligência suprema, esse amor supremo, está no controle de tudo? Isso está funcionando na minha vida? Na hora de eu tomar minhas decisões? E a ideia da imortalidade em relação aos meus entes queridos? É muito interessante, né? Que a gente às vezes fala da imortalidade, até consola o outro, mas em relação aos nossos amores que partiram, essa ideia fica um tanto truncada. Como é que está essa ideia em relação a quem partiu? Eu converso mentalmente, eu mando mensagem, mesmo sem ter a mediunidade ostensiva, ou mesmo na impossibilidade de senti-los nesse momento perto de mim, mas eu tenho certeza que eles vivem. E se eles vivem, o meu comportamento diante da ausência material deles é coerente com essa realidade que eles vivem? Ou a cada momento é a minha postura de lamentação, é a minha postura de solidão, é a minha postura de indiferença quanto ao sentimento deles? Eu tenho certeza como o meu sentimento chega até a eles. É essa grande coerência que vai determinar a minha atitude. Isso não quer dizer, meus amigos, que funcione 24 horas por dia, não. Porque muitas questões a gente não tem no automatismo. Mas aí naquela hora em que a saudade vira tristeza, olha só. E que eu parto para a lamentação, falo assim, mas espera aí, eles estão vivos. Se estão vivos, eu vou mandar minha mensagem agora, porque eu li no Céu e Inferno que nenhuma prece se perde. Então eu vou mandar em forma de prece, eu vou pedir a Jesus que abençoe esse meu amor, né? Que leve para ele o melhor. E é interessante, meus amigos, que essa movimentação faz luz em nós, é interessante. Aquilo que era de sabor, aquilo que era tristeza, aquilo que estava se transformando numa melancolia, quase uma depressão, vira luz, vira vida, vira sorriso, vira esperança, gera bom ânimo. E tudo isso é observado pela nuvem de testemunhas, que são esses espíritos que serão atendidos através da nossa mediunidade, no grupo em que estamos vinculados. Então ele fala aqui, elevação de pensamentos e correção de atitudes, porque esses conceitos bem firmados em nós, eles vão nos levar a ter uma postura coerente, uma escolha melhor. E no momento que nós estivermos escolhendo melhor, a campainha vai tocar, o sinal vai aparecer. Mas ele diz uma coisa, antes é fácil. Durante a reunião, observe, meus queridos, o cliente, o enviado de Jesus, é a nossa prioridade. Então será antes, durante e depois. Meus queridos, como é que a gente aprendeu isso lá através do Altivo, dos amigos fundadores do Leon Denis? Sabe? Porque às vezes depois, não é por mal não, a gente começa a comentar sobre a reunião que aconteceu e às vezes o nosso comentário, ele vara pela maledicência. A gente critica o espírito, a gente se coloca melhor, isso tudo é muito sério, é muito ruim, não é útil. Então que depois a gente mantenha uma postura, se possível, de silêncio, né? E se às vezes a nossa mente muitas vezes está enevoada na maledicência, que esse silêncio se converta em prece. Eu lembro muito do Altivo falando, olha, nossas reuniões eram sextas-feiras, são sextas-feiras, né? E era naquele momento só à noite. E eu falei assim, então eu cheguei em casa, ouve uma música, vê um documentário, alguma coisa para aliviar a mente, muitas vezes da pressão, porque em algumas situações a gente fica tão impressionado com o trabalho que aquilo não sai da nossa cabeça.
e a gente acaba até entrando no campo da maledicência. Então, gente, correção de conduta e elevação de pensamentos antes, durante e depois, porque muitas vezes depois a gente é levado através do sono físico a um contato, a um interrogatório, algumas questões assim. Então é importante essa grande preparação nossa. E é por isso, queridos, que estamos aqui, pelas ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que nós consideramos de misericórdia, que é o Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento que os nossos trabalhos presenciais começam, a estar de vento em popa, nós estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no 23º programa e no capítulo 20, intitulado Componentes da Reunião. E continua André Luiz a nos esclarecer assim: nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Olha, gente, isso é muito sério, Porque assim, embora respeitemos os outros setores espiritualistas que têm uniformes, paramentos, tudo isso, a gente vai com a nossa roupa normal. Até porque muitos companheiros saem direto do setor de trabalho para a casa espírita e chegam ali na horinha. Então imagina ter que estar trocando de roupa, Agora é claro, gente, que o nosso vestuário deve ser um vestuário que não cause escândalo, meus amigos? Então, assim, principalmente para nós meninas, eu sempre brinco, os meninos são uma coisa mais fácil, Que é o guarda-roupa deles é mais básico. Mas a nossa, o cuidado, no verão, com grandes decotes, Porque a gente sabe que muitas vezes no momento do passe, tudo isso, o nosso corpo fica exposto. Roupa muito curta, Bermuda, short, isso aí não é vestimenta para um centro cirúrgico, para um setor de socorro. Então que a gente pense assim na nossa veste, mas não assim, eu tenho uma roupa especial para o trabalho mediúnico. Não há uma necessidade disso. Compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente um mandato de confiança. E quem é que confia na gente? Jesus e os benfeitores espirituais. Eles confiam em nós. Então, quando eu estou colocado num lugar, num trabalho que não é meu, numa tarefa que não é meu, mas alguém me confia uma tarefa, o que eu faço? Eu procuro fazer com a maior limpeza, com a maior honradez, da melhor forma possível. E continua o nosso André: na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. Então vamos lá. Essa sala não é para provar se o fulano é médium ou não, qual é o papel dele ou não. A ideia não é essa, A ideia é o socorro que é feito. Então não é hora de indagação. E a gente tem cuidado com aqueles companheiros, aqueles irmãos que começam a indagar muito para começar o socorro. E a gente até sabe, quando se entra num hospital, numa emergência, o prontuário às vezes é feito só um nome, alguma coisa assim. Em algumas situações nem esse prontuário ele começa a ser feito, ele só vai sendo feito à medida que o paciente tem os primeiros socorros, Os primeiros, o primeiro atendimento, A emergência. A partir dali vem o tratamento com muito mais calma. Então, não é hora dessa pesquisa, de indagações, nada disso. E aí ele coloca: todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médios esclarecedores, 2 a 4 médios passistas, 4 a 6 médios psicofônicos. Então, a gente já vai vendo bem
o papel de cada um, né? Funções, trabalho em equipe, cada um com a sua função e um respeitando a função do outro, né? Os médios esclarecedores, continua André Luiz, e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médios psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Porque o psicofônico, ele vai passar a mensagem do espírito. Dependendo do grau de sintonia e ostensividade mediúnica, o médium, né, pode se sentir fragilizado, pode se sentir desgastado, né, pode se sentir inseguro, mas se há o trabalho em equipe e tem aquele esclarecedor e tem aquele médium passista atento, ele poderá desempenhar a sua tarefa com mais equilíbrio, né, com mais segurança. E continua André Luiz. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se despede em auxílio dos que jazem na sombra do espírito. Daí, o imperativo do teor vibratório elevado dos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. E quando ele fala componente da reunião, e a gente pensa no trabalho de equipe, que não é equipe, como uma equipe bem, vamos dizer assim, bem estruturada, né? Bem afinada, em que cada um respeita o tempo, o trabalho, o movimento do outro, como isso dá segurança em qualquer situação, meus amigos. Vamos pensar numa questão que é quase comum, quando alguém vai fazer uma cirurgia. E aí a visita do anestesista, o anestesista conversa antes, o médico explica o plano de serviço, a enfermeira toma as providências, o auxiliar de enfermagem fala alguma coisa. Então, o que acontece? Quem está na situação frágil, quem está necessitado de atendimento, sente segurança. E a segurança no trabalho espiritual é o teor vibratório elevado dos componentes. É isso que vai dar segurança para os encarnados e, paz, meus irmãos, para os desencarnados também. Eles vão sentir, conforme a gente fala na linguagem popular, eles vão sentir firmeza dentro daquele trabalho de equipe. E os que vão ser socorridos sentem a firmeza, e a espiritualidade socorrista superior vai se sentir mais à vontade para a realização da tarefa. E André Luiz fala aqui no último parágrafo: os componentes encarnados da reunião não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão, para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiência de mediunidade. Então vamos lá. Quando a gente dorme, a gente se desdobra e a gente pode encontrar-se, né, com algumas outras entidades, e já que eu estou numa indisciplina, as coisas correm por minha conta, e a partir daí eu trazer elementos estranhos à tarefa. Olha que interessante, que não estava programado ali, mas aí o meu livre-arbítrio funcionou. E a outra coisa é outras experiências ou demonstrações de mediunidade. Muitas vezes se coloca médiuns videntes, né, audientes, e aí ou psicometria, psicômetro, e esse médium começa, muitas vezes, até a mobilizar o grupo dentro de um outro objetivo. Então, ele falou aqui equipe, médiuns esclarecedores, médiuns passistas e médiuns psicofônicos. São esses os elementos indispensáveis à realização
do trabalho, do atendimento espiritual, a chamada desobsessão. Pensemos nessa disciplina e nessa organização sempre. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.